Bom dia, professor, tudo bem? Estou gravando aqui essa apresentação, montei os slides para ficar um pouco melhor, tá? Sobre essa análise que eu fiz das impressoras 3D, tá bom? Então, assim, eu vou só falar um pouquinho das duas tecnologias, porque eu fiz uma pesquisa um pouco mais a fundo, e também um pouco voltada para o mercado. Tá? Então, primeiro eu só vou falar aqui algumas características de cada tecnologia, da FDM e da SLA. A maioria eu acho que o professor já sabe, mas também eu quero complementar com algumas situações de mercado que eu acabei pesquisando e que eu acho que são interessantes para a gente fazer essa análise, baseado no que o professor tinha conversado comigo. Então vamos lá, FDM, ela tem uma maior versatilidade de materiais, 90 a 95% das aplicações da impressão 3D hoje em dia são feitas através do FDM, possui uma maior variedade de máquinas no mercado, é muito utilizado em produções em massa de peças, tá, em grandes lotes, e possui um acabamento superficial ok. Tá? Eu coloquei esse ok porque a gente sabe que ele é inferior ao do SLA. Porém, ele em muitos casos ele é bastante satisfatório. Tá? Um pouco sobre o SLA. Possui uma limitação maior com relação às aplicações. A principal resina que é utilizada são as resinas multiuso, porém elas são muito frágeis, então são peças que se elas sofrem algum tipo de esforço ou se elas caem no chão, elas têm uma tendência muito grande a quebrar. Existem também as resinas de alta resistência que elas imitam muito o comportamento do ABS na FDM, que são utilizados para peças de engenharia e peças e produtos finais. É uma resina mais cara, sabe? Já vou adiantando isso. Ali 1 kg que eu me lembro que eu vi ali na internet estava em torno de uns R$250. Então é um material um pouco mais caro. Também existem as resinas de alto detalhamento, que trazem um detalhamento ainda maior nas impressões de resina. E também materiais como a resina Cosmo Clear, que são geralmente transparentes e utilizados para áreas como odontologia e outras áreas médicas. A gente sabe que tem um acabamento superficial sem igual, só perde ali para as peças injetadas mesmo. Ela exige um tempo maior de mão de obra, tá? Ela exige um espaço também diferente, porque como você está mexendo com resina, é um material tóxico, então você tem que ter a questão ali também do EPI, né? Tem que usar máscara, luva, você tem que fazer uma manutenção da máquina também um pouco diferente, tem que fazer a alimentação da máquina com a resina, apesar de algumas já terem esse sistema de alimentação automático. E também após a impressão, eles falam, é indicado que você tem uma máquina que eles chamam de lavagem e cura. Então, para as impressões SLA, o ideal seria ter a impressora e uma máquina de lavagem e cura, porque ali você tem uma melhor cura do material e uma melhor qualidade final. Inclusive, ajuda a não degradar um pouco, não degradar a resina, né? Dependendo do espaço em que ela estiver exposta. E também é utilizado em produções em massa. Observando, depois eu vou mandar um site para o professor de uma empresa que eles fazem tanto protótipos quanto produções de peça em massa. O que eu reparei? Para produções em massas de peças funcionais, é FDM, tá? E daí eles variam entre os materiais dependendo da necessidade.
mas é FDM puro. Para peças decorativas, e a aplicação principal que eu vi foi a confecção daqueles action figures, sabe? Então, o que eu vi nessa empresa que usou o SLA foi um lote grande que eles tiveram que produzir de miniaturas para um jogo de RPG que tinha. Então ela é usada mais nesse aspecto, tá? Também para protótipos o SLA ele cabe bem desde que a peça, o protótipo ele não exige ali um esforço muito grande, tá? Mais para questão de detalhamento e questão estética, né, de uma maneira geral. Então, assim, vendo isso e também pensando um pouco no que o professor tinha comentado, de não só fazer protótipo, mas produzir pequenos lotes, eu fiz 3 propostas aqui. Tá? A primeira delas seria com foco na versatilidade de produção. Então a gente combinaria uma tecnologia FDM com uma máquina boa no mercado e também tecnologia SLA, que era o foco do professor. Né? Então, assim, com esses equipamentos, nós teríamos uma prototipagem e produção em pequena escala. Aqui estão os equipamentos, tá? Que eu levantei: a K1 Max da Creality, a Halot Made Pro da Creality também, e também a máquina de lavagem e cura, que é da N-Cubic, tá bom? Essa primeira proposta aí teria um investimento total de aproximadamente 14 mil. Segunda proposta seria totalmente focada em SLA, tá? Com 3 máquinas Halot Made Pro e uma máquina de lavagem e cura. Aí nessa máquina eu revisaria as peças que estariam sendo lavadas e curadas. E por último, tem uma proposta 3 ali, tá? Proposta 2, mas é proposta 3. Que seria ter uma capacidade maior de produção em massa. Então, ela difere da primeira proposta somente adicionando uma K1 Max a mais. Continuando, então, professor, por último, aqui no último slide eu coloquei um link. Se o professor clicar aqui, vai abrir a planilha com todas as impressoras que eu achei relevantes no mercado, que eu perguntei nas lojas e eu fui indicado a elas, tá? Então, as que estão marcadas em roxo são as que eu apresentei para o professor, tá bom? Aqui você vai encontrar as impressoras em SLA em primeiro, as de lavagem e cura aqui, e também por último as impressoras FDM. Começando aqui pelas impressoras SLA, o que eu considerei na minha análise? A resolução da máquina, tá? A que é muito comum hoje no mercado é a de 8K, principalmente para produção em massa. Para produção em massa são utilizadas essas impressoras de porte médio. Então, analisei também a placa LCD embaixo na impressora, que ela é equivalente à área de impressão. Aqui estão as dimensões. E também a velocidade. E a velocidade de impressão. Aqui por último, aqui está o preço, tá? Aqui por último está o status de disponibilidade na Slim 3D, que é a empresa que é aqui perto de casa, tá? Mas as que não tem,
ou tem algumas até que estão com preço acima do mercado, podemos ver em outras lojas. Tem a 3D Curitiba, tem a 3D Lab, que também são lojas confiáveis. A 3D Lab não é daqui, a 3D Curitiba é. Não sei se eles têm uma versatilidade muito grande na questão de equipamento. Mas enfim, de maneira geral, existe a disponibilidade dessas máquinas na internet também para a gente comprar por um preço mais acessível, se for o caso, tá bom? Aqui o professor pode dar uma olhada, se tiver fim. Eu não quis trazer muitos dados na apresentação, porque ia ficar muita coisa e ia acabar se perdendo. Tá? Ia ficar muita informação e ia acabar se perdendo. Mas basicamente, existem algumas impressoras DSLA que estão chegando no mercado, por exemplo a Halot Mage S, que ela vai ter uma resolução maior na impressão, só que ela tem uma área de impressão menor, ela tem uma placa LCD menor e uma velocidade de impressão também. Tá? Ela ainda não tem previsão de lançamento de preço no mercado, ela está sendo transportada da China para cá, mas o que falam é que a probabilidade do preço dela é estar entre a Halot Mage Pro, que foi a que eu coloquei na apresentação, e a Halot Mage Standard, que já está no mercado faz um tempo maior. Só uma coisa para esclarecer. Qual que é a diferença entre essa Halot Mage e a Halot Mage Pro? É que a Halot Mage ela não tem um sistema de alimentação de resina automático e a Halot Mage Pro tem. Tá? Então não é só a velocidade aqui de impressão, mas a facilidade em alimentar a máquina. Aqui para baixo, a partir da Elegol, da Jupiter, a gente tem algumas máquinas que elas têm uma área, principalmente essas duas, a Jupiter e a M3 Max da Anycubic. Elas têm uma área de impressão bem maior, só que elas têm uma velocidade de impressão menor, têm uma resolução menor e elas também estão bem mais caras aí no mercado. Tá? Não sei se vale a pena. Como eu falei na empresa que eu vi que eles trabalham com produção em massa, quando eles utilizaram SLA, foram com máquinas de porte médio. E, inclusive, o rapaz que eu conversei bastante com ele da Slim 3D, ele disse que para produção em massa em SLA era muito indicado máquinas de porte médio. É muito utilizado e muito indicado máquinas de porte médio. Tá, vamos lá. Enfim, daí tem outros modelos aqui que são também destaque no mercado. Não vou ficar entrando muito em detalhe cada um, qualquer coisa a gente pode ver junto. Tá? Sobre as máquinas de lavagem e cura, a que mais se destacou, aqui a que eu escolhi foi baseado na escolha da impressora. Tá? Então eu peguei uma máquina de lavagem e cura que seja capaz de lavar as peças produzidas pela Halot Mage Pro, principalmente pela área de impressão aqui que eu analisei. Existe essa UW02, não minto, existe essa aqui, da Anycubic, que é o Wash and Cure Max Machine, que ela tem uma área de funcionamento, um volume ali de lavagem pura, que é grande. Tá? Então ela seria adequada, por exemplo, para essas impressoras com um volume maior. Tá? Enfim, seria isso. Aí por último, as impressoras FDM, que de uma maneira geral, o que mais se destaca em termos de volume, velocidade de produção hoje no mercado é a K1 Max. Tá? Inclusive,
acredito que essa daí ela já consiga imprimir peças em fibra com materiais que sejam similares à fibra de carbono, sabe? Claro que existe exige um pouco mais da máquina, tá? Mas são máquinas muito potentes no mercado. E também uma outra que eu notei que se destaca e que tem a possibilidade dela ser montada de maneira fechada, né, que ela não é só aberta, é a Safiri Plus, que é a que a gente tem lá na FAI, né? Então ela tem um volume de impressão ali um pouquinho maior que a Creality K1 Max, tá? Porém ela perde muito na velocidade de impressão, tá bom? Em compensação, o preço dela é bem menor que a da K1 Max. Então, assim, aqui também na outra aba da planilha tem as três propostas que eu fiz. Eu não fiz ela automatizada, a planilha não está automatizada. Eu coloquei os dados aqui consultando os dados que eu coletei no mercado. Mas a princípio seria isso, tá? Se tiver alguma dúvida ou alguma outra proposta, a gente pode ver junto. A gente pode marcar um horário junto e a gente vê isso com mais detalhe. Então, por último, professor, eu queria mostrar que essa empresa, que ela já está há 8 anos no mercado, uma empresa de São Paulo, que eles trabalham com prototipagem e produção em massa de peças e produtos através das tecnologias 3D. E eu achei interessante fazer a análise das tecnologias que eles usam para a gente fazer essa análise das impressoras, tá bom? Então, queria mostrar primeiro aqui as tecnologias que eles falam que eles usam. A SLA eles usam para peças com maior acabamento e peças de cunho hospitalar. E como você pode ver aqui, eles têm várias máquinas de porte médio de SLA. E aqui provavelmente até uma máquina da Anycubic, porque ela tem essa placa protetora aqui amarela. Esse modelo provavelmente ele está ali na relação que eu mandei dentro da planilha. Mas eles têm várias máquinas de porte médio para produção em massa. Para a tecnologia FDM, eles usam ela para produção em escala, porque ela tem um melhor custo-benefício e também responde melhor para peças mecânicas, tá? Ele fala que até os materiais PLA, ABS, PETG. Também ele fala um pouquinho sobre a impressão 3D de grande porte. Eu até vi uma máquina que ela tem 1 metro por 1 metro por 1 metro de área de impressão, só que ela era a partir ali de R$73 mil. Então era bem grande, um preço bem mais elevado também. Também o que eu vi aqui que eu achei interessante, que eu não incluí na pesquisa, mas que talvez seja interessante no caso do professor, seria os scanners 3D. Que eu acho que em muitos casos poderia facilitar alguma coisa. Tá? Agora eu queria mostrar um pouco dos trabalhos aqui que eles fazem. Se você, aqui se você for em trabalhos, você tem vários trabalhos que eles fizeram. Tá? Tem até a impressão de 3D de miniatura do Tadeu Schmidt que eles fizeram. Tem peças metálicas aqui que eles usam uma tecnologia diferente. Tem maquetes também que são feitas. Tem peças mecânicas aqui, até se a gente der um zoom aqui nessa daqui,
que são as guias estruturais, você vai ver que tem as linhas de impressão aqui de FDM. Então, é aquilo que a gente conversou antes. Acho que até aqui, ó, para o troféu, eles devem usar o FDM. Aqui eu acho que a peça deve estar até pintada. Mas enfim, aqui tem algumas aplicações, tem outras peças estruturais aqui que eles usam FDM, tem algumas que eles usam SLA. Então, se por exemplo aqui, ó, impressão 3D de miniaturas, se você for ver que eles vão falar a tecnologia que eles usam, tá? Enfim, eu achei interessante esse site porque até o professor pode dar uma olhada baseado no histórico que você tinha na Tech Design também e ver se encaixa, entendeu? Ver se encaixa. Porque na minha visão seria interessante ter, ao invés de investir num maquinário, investir em alguns maquinários, mas que você tenha uma versatilidade maior ali de produção, tanto de protótipo quanto de produção de pequenos lotes, como o professor tinha comentado.